meus amores! Hoje, dia 31 de março, em Ciências, nós vamos continuar aprendendo sobre transformações físicas e transformações químicas, tá? Vamos relembrar. As transformações que ocorrem nos materiais, elas são classificadas dessas duas maneiras, reações químicas e físicas, tá? Essas transformações físicas, embora sejam perceptíveis pela mudança na aparência do material, ocorrem de maneira mais passageira, não alterando intimamente a natureza da substância. Por exemplo, se eu tenho uma folha de papel assim, e eu amasso, aqui ocorreu uma transformação física. Não alterou Não alterou a composição do papel, apenas a aparência, tá certo? Então, isso aqui é um exemplo de transformação física. Outro exemplo de transformação física são os estados físicos da água. Por exemplo, eu posso, ao aquecer a água, ela vaporiza. Então, quando eu aqueço a água, ela evapora. Isso aí é uma transformação física. Eu não alterei a composição da água, tá? Só a aparência. Ela passou de líquida para gasosa, né? Eu também, quando eu congelo a água, ela se solidifica, ela vira gelo. Então, aí ocorreu uma transformação física, né? Porque ela passou de líquida para sólida. Ela virou gelo. Não alterou a composição, só a aparência. E quando colocamos na temperatura ambiente, o gelo na temperatura ambiente, ela retorna ao estado líquido. Então, eu posso dizer que ocorreu uma transformação física, porque a água ela passou do estado sólido para o líquido, ela voltou quando eu aqueci o gelo, tá bom? Então, isso são exemplos de transformações físicas. Mais um exemplo de transformação física, por exemplo, mais exemplos de transformação física, né? Por exemplo, um papel que se rasga, ao invés de amassar, eu posso rasgar. Um vidro que se parte, né? A água que ferve e evapora, que eu acabei de falar para vocês. E, por exemplo, a madeira, né? Quando eu pego uma madeira e transformo ela numa cadeira, eu não alterei a composição, eu apenas alterei a aparência, tá bom? E agora, nas transformações químicas, né? A gente viu que as transformações químicas, elas são intensas, certo? Elas alteram a composição do material, fazendo com que a transformação produza uma substância quimicamente diferente do que se tinha no início, tá bom? Então, eu posso dizer que as transformações químicas, elas ocorrem quando existe a formação de novas substâncias com propriedades diferentes das substâncias iniciais. São exemplos de transformações químicas, muitas situações que nos rodeiam no dia a dia, como por exemplo, quando a gente grelha uma carne, né, grelha um bife, assa um bife, a fruta que amadurece na frutadeira, um fósforo, quando eu acendo um fósforo, isso é um exemplo de transformação química. A fotossíntese realizada pelas plantas também é um exemplo de transformação química. O enferrujamento de um ferro, né, de um prego, é um exemplo de transformação química também. Então, nesse decurso, né, de transformações químicas ou reações químicas, como podem também ser chamadas, em que se formam novas substâncias, existem algumas evidências facilmente observáveis que permitem verificar a ocorrência dessas transformações. Que evidências são essas? Por exemplo, a mudança de cor, a liberação de um gás, a formação de um sólido, a formação de uma chama, o aparecimento de um cheiro característico, o desaparecimento das substâncias iniciais. Então, essas aí são evidências que facilmente são observáveis para verificar a ocorrência dessas transformações. Então, nessas transformações químicas ou reações químicas,
As substâncias iniciais, eu posso chamar elas de reagentes. E as novas substâncias que se formam, elas podem ser chamadas de produtos da reação, tá bom? E as transformações químicas, elas podem ocorrer por ação do calor, podem ocorrer por ação da luz, por ação mecânica, podem ocorrer também por ação da corrente elétrica, pela junção de substâncias, tá certo? Então, elas podem ocorrer dessa maneira. Um outro exemplo de reação química é o seguinte, por exemplo, se eu deixar uma lata de ferro, né? Por exemplo, considere que uma lata de ferro que é deixada por alguns dias ao ar livre, com o tempo ela começa a enferrujar. Nesse caso, não foram alteradas apenas as características físicas do material, mas sim as químicas, pois a ferrugem é uma nova substância que foi formada em uma reação de oxidação e que possui propriedades bem diferentes das do ferro, que constituía originalmente a lata. Então, houve aí uma reação química, tá? Uma transformação química, porque ocorreu aí não só a mudança da característica física do material, mas química, tá? Porque a ferrugem é uma nova substância. São reações químicas também a queima do papel, o alimento decompondo-se no lixo, a queima do carvão, produção do queijo a partir do leite, queima de combustíveis no motor de automóveis, fotossíntese realizada pelas plantas, como eu já falei lá no começo. E o azedamento de leite também é uma transformação, é uma reação química. Na aula passada, eu dei um exemplo de transformação química quando eu disse que ao colocar, né, uma partilha daquelas de vitamina C dentro do copo é uma reação química. Por que, tia, que ali é uma reação química? Porque quando a gente coloca aquele comprimido antiácido efervescente dentro da água, ocorre a liberação de gases, né? Por isso aí uma transformação, uma reação química. Então, se eu perguntar o seguinte, diferencie, se eu disser assim, se eu pedir para você escreva, né, a diferença entre uma transformação química e uma transformação física, você vai dizer, né, que uma transformação física é diferente de uma transformação química, porque em uma transformação química, novas substâncias são formadas, tá? Já nas transformações físicas, altera a forma do material, mas a composição do material ele continua sendo o mesmo, tá? A composição continua sendo a mesma, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês assistam essa explicação mais de uma vez, que aí já melhora, né, o entendimento. E por enquanto, em ciências, hoje nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula, a tia vai fazer mais exercícios, tá? A gente vai fazer uma bateria de exercício, vamos fazer experiências sobre esse conteúdo para a gente assimilar melhor, tá bom? Beijo!